Olá, caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Ítalo. É, eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês, a nossa primeira aula, nós vamos iniciar um projeto, né, utilizando aí o Arduino. A nossa disciplina é o conceito básico de Arduino, né? Então nós vamos iniciar, eu vou aqui trazer para vocês, eu vou exemplificar com um kit, né, ao qual aí nós vamos executar estes projetos ao longo do nosso curso, né? Simplesmente aqui é para basicamente para a gente exemplificar, tá? Porque os projetos na realidade ele vai ser feito nessa plataforma, né? Que é o Chicken Card, né? Nesse caso nós vamos usar essa plataforma para desenvolver todos os nossos projetos, tá? Então nesse caso nós vamos desenvolver todos os nossos projetos na plataforma, então, mas mesmo assim nós temos que ter aí a parte prática, que é no caso, nós vamos conhecer todos os componentes, né, visualmente e também fazendo ali, tá? Então esse aqui é um kitzinho que, no caso, eu já tinha ele há algum tempo, que eu utilizo ele para fazer alguns projetos, né? Ele basicamente é esse aqui, que é construindo os jogos de memória, mais de 20 projetos em um Arduino. Nós vamos executar todos esses projetos, tá? Aqui nós temos basicamente, ó, uma protoboard, né? Nós vamos falar bastante, utilizar bastante protoboard, que é essa pecinha branca, e eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui também, ó, nós temos LEDs, né? No caso vermelho, amarelo e verde nesse projeto. Nós temos aqui nós temos os resistores, que está aqui do ladinho. Nós temos um display. Nós temos também aqui do lado os botões, né? Nós temos o botões push. Nós temos aqui o buzzer, né? Que o buzzer é uma, como se fosse uma buzininha. E aqui nós temos basicamente, aqui nós temos os nossos cabos jumper, tá? Então os nossos cabos jumper está aqui. Então basicamente esse projeto é indiferente se você tem computador, ou indiferente se você tem aí um smartphone, nós vamos conseguir aí executar todos esses projetos utilizando aqui qualquer uma dessas plataformas. Até Smart TV teria a possibilidade de montar aí esse projeto dando alguns cliques, tá? Um clique ali no controle remoto teria essa possibilidade, tá? Então nós vamos conhecer aqui basicamente todos os nossos componentes, né? Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar aqui para vocês os componentes que nós vamos usar, além de montar os nossos projetos, nós vamos evidenciar esse tipo de material, tá? Montando tanto como projeto, e na próxima aula eu trago ele montadinho e configurado para vocês. A mesma coisa que nós fizermos no simulador é aquilo que nós vamos fazer basicamente neste projeto usando esse kit aqui, tá? Então deixa eu mostrar para vocês. Eu vou começar pelo no caso aqui, ó, para vocês conhecerem o cabo USB. O cabo USB nada mais é do que um cabinho, né, que tem a possibilidade ali da gente conectar o dispositivo a ele, né? Ou melhor dizendo, nós vamos conectar, no caso, o Arduino aí a este componente aqui, que no caso é o nosso cabo USB, tá? Já vamos para o Arduino, que eu acho que fica mais exemplificado. Algumas pessoas pensam quando vê, no caso de algumas imagens do Arduino, pensa que ele é grande, uma plataforma gigante, não. Mas o Arduino basicamente aqui, ó, ele cabe na palma das nossas mãos, tá? Então nesse caso aqui, ó, esse aqui é um Arduino, né? É um Uno, ele tem aqui, nesse caso aqui, até lá na nossa PET já tem, mas aqui nós temos as nossas portas de entrada e saída digital, e nesse caso aqui nós temos as nossas portas analógicas aqui embaixo, tá? Nós temos a entrada aqui neste caso, que é
de energia, onde que nós vamos conectar uma bateria a esse projeto. E no caso aqui nós temos uma entrada USB que está aqui, tá? Este aqui é um microcontrolador que está aqui ao centro. Então essa plaquinha aqui é um Uno, tá? É um Arduino Uno, que é o caso que nós vamos usar para os nossos projetos. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui basicamente, nós temos dois tipos de LED, lâmpadas LEDs, tá? Essa aqui é a primeira, que é uma lâmpada mais comum, ao qual ela tem aí dois filamentos aí, ó. Ela tem dois filamentinhos, né? Ao qual é uma lâmpada mais comum. Nesse caso é uma lâmpadazinha, é um LEDzinho verde, tá? Nós temos vermelho, verde e amarelo, tá? Nós temos um outro tipo de lâmpada aqui, que é uma lâmpada que nós chamamos ela, um LED, né? Nós chamamos ele de LED RGB, tá? Ou seja, ele vai ter algumas colorações que é diferente. Nós vamos ter verde, vermelho e azul, tá? Nesse caso nós vamos ter essas colorações ao qual nós vamos fazer a ligação e fazer com que ele apresente essa quantidade de luzes aí, tá? Então esse aqui é um LED RGB, tá? Nós temos também, podemos apresentar e vou apresentar para vocês, esse aqui é um sensor de luminosidade, ou seja, é um sensorzinho que normalmente as câmeras, quem deve ter câmera em casa deve visualizar lá na frente dessa câmera, tá? Aquela câmera externa que ele tem um sensorzinho assim que fica embaixo, na onde que tem os LEDs na câmera, ou seja, ele é um sensorzinho de luminosidade, ou seja, quando está escuro, ele acende os LEDs em volta da câmera. Nesse caso aqui, quando ele tiver a ausência da luz, nós vamos executar um tipo de procedimento, tá? Então esse aqui é um sensor de luminosidade. Vou apresentar para vocês, normalmente nós conhecemos aqui como rabicho de bateria 9 volts, tá? Algumas pessoas conhecem ele como cabo de bateria 9 volts. Eu conheço mais como rabicho de bateria de 9 volts. Aqui nessa ponta nós ligamos no Arduino e essa outra aqui nós conectamos aquela bateriazinha quadradinha de 9 volts, tá? Vou guardando porque como são peças muito pequenas, né? Para não perder, não deixar cair no chão, porque muitas das vezes estragam. Aqui nós vamos ter um cabo que nós chamamos ele de cabo jump, tá? É para a gente fazer o jampeamento. O que seria esse jampeamento? A ligação entre a placa, a nossa placa ou a nossa microcontroladora, no caso do nosso Uno, né? O Arduino Uno, a nossa protoboard no caso aqui. Nesse caso aqui, todas as duas pontas desses cabos, né? Nesse caso é macho. Então ali ela tem essa pontinha aqui, ó, que nós conectamos a nossa placa Arduino, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui como conectar, ó. Conectei, ó lá. Olha lá, eu conectei ela. Então, nesse caso, nós usamos ela para conectar a plaquinha, ao protoboard, por exemplo. Então, é que ao invés de nós executarmos uma solda, né, que teria a possibilidade de fazer uma solda, ao invés de fazer uma solda, melhor dizendo, nós usamos essas plaquinhas para não precisar de executar essa solda. Por que, professor, não executa uma solda? Nesse caso exclusivo, para nós não perdermos as peças, tá?
Porque o que acontece? O cabo, muitas das vezes, ele está de um tamanho aqui de mais ou menos uns 20 centímetros, vamos colocar. Ao longo do tempo eu vou soldando e cortando, ele vai diminuindo aí ao ponto que eu vou chegar, né, a perder este cabo. Então, utilizando aí no caso a protoboard, nós manteríamos íntegro esse cabo e poderíamos usar em vários projetos, né? Executar vários projetos aí sem perder esses cabos, tá? Nós temos aqui, não menos importante, ou seja, muito importante, né? Nós temos aqui a nossa protoboard. Então, a protoboard nada mais é do que uma plaquinha que nós conectamos aqui o nosso cabo jumper a ela. Deixa eu pegar um cabinho aqui, um jumperzinho. Então, aqui, ó, basicamente, ó, vou ligar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah lá, eu liguei. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nesse caso de cá, ó, essa linha aqui nessa extremidade, ela é positiva, ou seja, todos esses conectores aqui que estariam deste lado aqui, ó, do lado do vermelho, ele é todos os positivos, ou seja, eles estão todos interligados. Aqui não quer dizer que é positivo, quer dizer que nós ligaremos no caso aqui, a instrução é para a gente ligar todos os positivos aqui, como também a instrução de ligarmos o negativo aqui, ó, nessa linha azul aqui, ó, do lado neste conector. Neste caso aqui, nós temos aqui um exemplo que seria bem claro, horizontal, que seria aqui, ó, no número 1, as portinhas 1, 2, melhor dizendo, A, B, C, D e E, elas são todas interligadas, tá? A, F, G, H e J também são interligadas, ou seja, ela tem essa nomenclatura para ficar mais fácil. Essas aqui são interligadas, no caso na horizontal, todas elas, e essas aqui, ó, no caso aqui lá na lateral, essas duas, são interligadas na vertical, tanto essa quanto essas aqui, ó, essas duas aqui. Ou seja, para ficar mais fácil aí de executar um determinado tipo de projeto, tá? Então, nesse caso aí fica muito mais prático. Deixa eu tirar aqui, vai ficar mais fácil. Este aqui é um conector, nós chamamos aí de conector macho, tá? Conector macho ao qual nós quebramos uma pontinha aqui e conectamos, por exemplo, lá na nossa protoboard, para a gente executar um determinado tipo de projeto, tá? Nós temos aqui, ó, não menos importante, ou um dos mais importantes, né? Nesse caso nós temos aqui, deixa eu pegar aqui primeiro, pelo menos uma aqui. Os resistores, tá? Nós temos aqui, ó, e pode observar que eles têm cores diferentes, tá? Nesse caso aí nós temos o marrom, preto, laranja e cor de ouro, né? E neste caso aqui, ó, esse aqui é de 10K. Nós temos aqui o de 200K, que nesse caso aqui, ó, ele vamos virar aqui ao contrário. Vermelho, duas listras vermelho, uma marrom e uma cor de ouro, uma dourada, né? Esse é o de 220, esse resistor. E nós temos o outro aqui, ó, marrom, preto, vermelho e cor dourada, né? Que nesse caso aqui é outro resistor, tá? Então, nesse caso, isso aqui serve para quê? Isso aqui, por exemplo, serve para acender as lâmpadas, serve ali, porque na maioria das vezes na nossa placa Arduino,
ela manda 5 volts ali para outra ponta, né? Então ali, como ela manda 5 volts, esse aqui faz o papel do resistor, ou seja, fazer a transformação dessa carga aí, tá? Nós aqui temos também um negocinho aqui, ó, que chama botão push, tá? O que acontece com esse botão push? Esse botão nada mais é para a gente ligar lá na protoboard e executar um projeto muito bem feito, ó. Então nesse caso aqui é um botão que aqui atrás ele tem, ó, 4 perninhas, ó. Ele tem 4 perninhas, ao qual nós conseguimos aí executar este projeto muito bem feito lá na protoboard, tá? E esse botãozinho ele vem com vem com algumas pecinhas, que algumas pecinhas aqui basicamente, ó, para colocar em cima do botão e ele ficar lá cada um com uma cor, tá? Nós temos nesse caso vermelho, amarelo e verde, tá? Nós também temos, tá? Umas outras coisinhas aqui. Primeiro eu vou falar, né, do nosso potenciômetro. Então nesse caso eu vou falar aqui do potenciômetro. Potenciômetro nada mais é do que isso aqui, ó. Provavelmente na hora que eu explicar o que é, vocês vão lembrar de algumas coisas que tem potenciômetro. Por exemplo, alguns ventiladores que tem potenciômetro. Você vai lá e aumenta a intensidade dele, né? Aumentou a intensidade dele, ele vai girar um pouco mais rápido. Se você tirar a intensidade dele, ele vai girar vamos colocar uma velocidade menor, tá? Nós temos aqui também, ó, o buzzer. O buzzer nada mais é do que isso aqui, ó. É um equipamentozinho, né, que ele vai emitir o som, que aqui na frente, ó, ele tem um buraquinho aqui, ó, que ele sai o som, como se fosse um apito mesmo, tá? Um pip, pip, é um apitozinho. Nós temos aqui também, para os nossos projetos, nós temos aqui, ó, um sensor infravermelho, ó. Este aqui é um sensor infravermelho, ao qual ali, por exemplo, teria a possibilidade de saber durante a noite, tal, se teria uma pessoa passando em um determinado local, tá? Nós temos também duas coisas que ficou faltando. Nós temos aqui um sensor. Esse aqui é um sensor de campo magnético, ou seja, quando tiver numa determinada, se ele tiver, por exemplo, num ângulo diferente, que seja num ângulo reto, aqui dentro ele vai bater um sensorzinho no outro e ali ele vai mostrar que teve um movimento, né? É como se fosse um navio quando tivesse onda ali, ou no caso se a onda do mar agitasse. Então teria uma possibilidade aqui de saber por isso aqui, ó, desses sensores. E não, temos ainda mais dois. Temos o sensor de temperatura, que ele aparentemente ele parece uma cabeça de um alfinete. Olha lá, esse aqui faz a medição da temperatura, tá? Ele faz só, basicamente ele é um sensor, tá? Ele não mede, mas ele vai passar o parâmetro ali da medida, tá? E nós vamos ter aqui, para fechar, nós vamos ter um display. Então nós vamos ter aqui, ó, um display como se fosse aquele display lá de contagem regressiva, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então nesse caso ali é esse aqui para executar um tipo de procedimento. Deixa eu guardar aqui que aí nós vamos falar um pouco mais sobre os nossos projetos e vamos desenvolver hoje um projeto. Então, basicamente, nós vamos executar um projeto hoje aí.
que é um projeto basicamente de acender uma luz e apagar uma luz, ou seja, a cada 1 milissegundo, vocês aí na matemática conhecem que 1 milissegundo é referente a 1 segundo. Então, nesse caso, a cada 1 milissegundo, ele vai apagar a luz e vai acender essa luz nesse período de tempo, tá? Então, para que eu faria isso? Por exemplo, vamos citar os exemplos. Normalmente, em beira de mar, né, tem um farol que ele fica ali a cada período de tempo, ele tem que dar um giro na lâmpada, né? Hoje em dia, com o advento das tecnologias, das lâmpadas LEDs e tal, ficaria muito mais prático ao invés de ter que fazer o giro, né, para piscar, ele piscar a lâmpada, né? Então, a cada período de tempo, ele vai executar ali, ele vai piscar essa lâmpada para ficar muito mais prático ali, né? Então, há uma economia nesse tipo de lâmpada muito superior, né? Então, nesse caso aí, teria essa possibilidade. Então, para relembrar aí, né? Nós vamos executar esse projeto aqui agora. Esse projeto nada mais é do que um projetinho bem básico, mas nós vamos executar. A princípio, lembrando aí, para vocês utilizarem este site, tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que cadastrar no TicketCard, vão cadastrar como aluno lá no TicketCard, e a partir do momento que vocês cadastrarem no TicketCard, nós podemos executar os nossos projetos. Uma das coisas aqui que nós podemos falar é que aqui nesse circuito nós vamos criar circuitos, tá? Circuitos elétricos. Então, neste caso aqui, ó, nós vamos clicar em circuito e nós vamos cadastrar um novo circuito, tá? Eu vou até apagar uns que tem aqui, ó, que eu gravei outros vídeos aqui, mas tinha dado problema. Então, eu vou apagar este. Vou criar um novo circuito aqui, ó. Então, esse circuito, o que ele vai fazer? Ele vai piscar as lâmpadas, né? Ele vai piscar o LED aí a cada período de tempo, tá? Então, a cada período de tempo ele vai ele vai piscar esse LED. Então, basicamente, a nossa tela é essa aí, né? Então, nós temos aqui, basicamente, aqui nós vamos achar, ó, o nosso Arduino, ó. Eu vou clicar nele aqui e clicar na tela. Então, não é arrastar, eu tenho um costume de arrastar, né? Porque uns outros programas que nós usamos, nós arrastamos, né? Mas nesse caso aqui nós vamos clicar. Eu vou clicar nele, eu vou girar ele aqui, ó. Esse primeiro íconezinho acima aqui, ó, ele gira, tá? Como se nós estivéssemos numa bancada, ele vai organizar ali. Outra coisa que nós vamos colocar aqui para este projeto, nós vamos colocar aqui uma protoboard. Deixa eu verificar aqui. Aqui, ó, ela tá aqui, tá vendo? A protoboard aqui, ó. E eu tenho que olhar porque a tela tá bem pequenininha aqui pra mim. Então aqui eu coloquei a protoboard, ó. Eu vou girar essa protoboard, ó. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, do lado. Então agora eu vou ter que olhar desse lado aqui pra ficar mais fácil pra mim, porque fica maior. Então nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nesse caso aqui nós vamos conectar os nossos jumper tanto no Arduino, ligando na nossa protoboard, tá? Lembrando que nós vamos ligar eles ali, tá? Então neste caso aqui, eu vou ligar aqui o primeiro, eu vou escolher a cor vermelha, que eu vou ligar aqui da porta 9 para a porta aqui, a segunda porta 16, tá? Ficou meio de lado aí, eu vou dar uma puxadinha nessa protoboard só para ela alinhar aí, não precisa, só para ficar mais organizado aí. Aí eu coloquei aqui na segunda casa, que no caso da B, ó, 16B. Eu vou ligar outro cabo, que vai ser um cabinho preto, que eu vou ligar aqui na GND, tá? Eu vou ligar aqui na primeira, na A da 11, tá? Lembrando aí, ó, que todos os circuitos nessa linha que ficou verde ali, tá interligado.
E todo circuito aqui que ficou verde aqui, ó, tá interligado também. Então, nesse caso ali, eu estaria fazendo a interligação. Eu vou usar, nesse caso aqui, um resistor aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, um resistor. Eu vou ligar nessa linha aqui do vermelho. E ele aqui vai aparecer para mim. A resistência dele, no caso, é de 220, tá? Então, nesse caso, essa resistência aqui, ele até trocou de cor, né? Eu vou colocar também, nesse caso aqui, um LED, tá? Se eu colocar ele assim, ó, daria errado, porque nesse caso aqui não tem a possibilidade ali dele conectar, ele ter o contato com essa linha aqui de baixo, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que girar ele aqui, ó. Então, eu vou girar, girar, girar. Ele ficou aqui de lado. Também ele vai ligar aqui, ó, na linha 12 e na linha 11. Ou seja, agora ele está fazendo esse circuito aqui, ó. Saindo da porta 9, né, digital aqui do nosso Arduino. Passando, chegando na protoboard aqui na linha 18 de AE. Pegando aqui no nosso resistor de 200 aqui, subindo até a linha 12, né? Pegando ali, no caso, o nosso LED, do LED na outra perna do LED, ele está pegando ali da outra perna do LED e ligando a porta, a linha, no caso 11, e da 11 ele está ligando, no caso, usando no caso o cabo de amp aqui, ligando aqui na placa, na porta GND aqui da nossa placa Uno. Nesse caso, a nossa interligação, ela estaria ali completa, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aí agora? Nós vamos codificar. Então, abrir aqui, ó, no ladinho aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Eu abri na onde que nós vamos codificar, fazer o nosso código aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Basicamente, nós vamos trocar aqui, ó, de blocos, né? No caso aqui, para texto, ou seja, nós vamos fazer manualmente, inserir um código aqui, ó. Então, tem a possibilidade de nós inserirmos um código. Deixa eu ver aqui se tem como aumentar o tamanho desse texto para vocês. Ah lá, ó, consegui aumentar o tamanho geral dele aqui, ó. A única coisa que consegue fazer é até aqui, ó. Se eu diminuir, eu não consigo mais. Então, aqui no caso, ó, eu vou declarar uma variável. Ítalo, para que você vai declarar uma variável para usar ali? A variável nada mais é do que um local onde ele vai armazenar um determinado valor para eu usar este valor, tá? Então, no caso aqui, eu vou declarar um int, que é inteiro, né? Quem lembra aí lá da lógica de programação, eu vou declarar um LED pin. Eu vou declarar ela dessa forma ali, um LED pin, que vai receber o valor 9, tá? Para que, Ítalo, que ela recebeu esse valor 9 ali? Basicamente, a porta que eu estou usando aqui no meu Arduino, que no caso está mandando a intensidade do sinal, é nesse caso a porta 9. Então, eu estou falando assim, ó, LED pin é a porta 9. Então, eu tenho que passar os procedimentos. Então, eu vou fazer a configuração, né, o setup aqui do pin mode, o pino que eu estou usando. Na onde que ele está o pino que eu estou usando? Então, ele está lá na LED pin, ou seja, na porta 9, que é o que estou ali. Então, aqui eu declarei ele, né? No caso aqui, eu vou fazer um loop, né? E nesse loop aí, o que que nós vamos basicamente fazer? Nós vamos ali colocar aqui, nós vamos ligar essa lâmpada, né, o LED, por 1000 milissegundos, ou seja, por 1 segundo, e depois nós vamos apagar essa lâmpada por 1000 milissegundos. Só que aqui ele está como porta, no caso, 13. Só que eu declarei lá em cima LED pin na porta 9, então eu vou passar